Meus amores, um bom dia, uma boa sexta-feira. Vou fazer esse vídeo rapidinho pra vocês. Só que eu vou soltar a parábola inteira. Eu vou começar ela agora de manhã e vou terminar ela meio-dia e vou fazer outro meio-dia e soltar pra tarde também, entendeu, meus amores? Por quê, meus amores? Jesus me mostrou algo no céu e eu fiquei bastante preocupada. Só que eu não gravei mais não pra mostrar nada a vocês não, porque se Jesus não me permitiu. Então, meus amores, mas Jesus me mostrou algo no céu que eu fiquei assim tão maravilhada. Jesus me mostrou uma porta linda, com certeza essa porta do céu, e era uma portinha estreita mesmo, viu? Mas ela era linda. Meus amores, ela era tão maravilhosa, era pra me ter filmado, pra ter gravado pelo menos, pra ter guardado pelo menos pra mim. E eu fui besta, não fiz isso, né? Então, assim, meus amores, bom dia, uma boa quinta-feira. Bora pra... Sobre o quê? Sobre o que eu sempre falo com vocês. Jesus me deu o quê? A mulher pega em adultério, que é aquela passagem que eu sempre falo pra vocês. Jesus mandou eu soltar agora pra vocês. Aí eu vou soltar, né? Ele só manda, eu só obedeço. Vasos tem que ser assim, né? Então, mas bem que eu gostaria de fazer a vontade dele assim, do jeitinho que ele quer, né? Mas infelizmente, né? Por quê, mano? Porque eu trabalho, entendeu? Se eu não trabalhasse, eu passava o dia todo na internet fazendo só o que é a palavra de Deus pra deixar pra vocês, né? Meus amores, eu tô com a alergia tão forte, mas tô tomando remédio, né? Ó, meus amores, vou botar o óculos, eu não enxergo não. Cadê o óculos? Porém, Jesus foi para o monte das oliveiras. Glória a Deus. Meus amores, ó. E pela manhã cedo tornou para o templo. Glória a Deus. E todo o povo vinham ter com ele. Meus amores, ele chamava bastante atenção, não era mesmo? Glória a Deus. Então, assentado, meus irmãos, vocês me perdoam. Assentado-se ao ensinava. Ele assentado, ele ensinava, tá escutando aí, meus amores? E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Você está vendo aí? É aquela passagem que eu sempre cito para vocês. Jesus quis o que ele mesmo falar com vocês nas Santas Escrituras sobre essa passagem. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre. Você está vendo como ele reconheceu Jesus como o Senhor das nossas vidas? Só que ele não dava o devido respeito que ele tinha, como muitas pessoas hoje em dia tem Jesus como mestre, como seu sacerdote, como seu pastor, mas não dá o respeito que ele merece. Meus amores, eu vou falar das religiões. A religião ama o nome dele, mas odeia o que ele deixou escrito nas Santas Escrituras. Por quê? Porque eles não falam. Por quê? Porque nem eles mesmos cumprem. E Jesus já tinha dito aqui. Eu percebo uma passagem que Jesus fala, ele fala assim, muito chateado. Que é aquela passagem que eu já até soltei pra vocês. Vou soltar em outro vídeo pra vocês. Que Jesus fala o quê? Que eles estão na porta do céu. Eles nem entram e nem deixam as pessoas entrar. E é verdade. E pondo-a no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Glória a Deus, você está vendo aí? E na lei nos manda Moisés que a tais seja apredejada. Você está vendo aí? Como era severa para aquelas mulheres que era pega em adultério. Essa lei foi dada por Moisés e Moisés foi enviado por Deus. Mas olha o amor do nosso Pai de Jesus, né? Presta bem atenção. Por isso que eu digo, se haver arrependimento, a transformação. Se haver transformação, Jesus habita, entendeu? Tu, pois que diz isto, dizei eles, atentando-o
para que tivessem de que o acusar. Então, mas eles procuravam o que? Motivo para o quê? Para acusar Jesus, porque pela lei ele era para ter dado a primeira pedrada, porque Jesus, ele era não, Jesus é santo. Então, mas isso aí Jesus não deu esse gostinho a ele não, Jesus jogou pra cima dele. Vocês prestaram atenção? Eu presto atenção em tudo que o meu grande amor fala. Inclinando-se, peraí, tivesse de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, se escrevia com o dedo na terra. Então, meus irmãos, onde Jesus estava, aquele tempo lá ainda era na terra, né? É porque a gente já tem pessoas que não meditam nas Santas Escrituras assim como a gente deve ser, né? Na terra. E com perseverança, perguntando-se, endireitou-se e disse-lhe aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra nela. Vocês viram aí? Jesus estava escrevendo no chão e estava lendo os pensamentos deles, né? E Jesus, quando se levantou, Jesus fez o quê? Jesus se ajeitando, está dizendo que ele se ajeitou, então ele se levantou e, entendeu, meus irmãos? E se inclinou para eles e perguntou: quem de vós não tiver pecado, tira o que? A primeira pedra. Quem foi que teve a coragem de tacar a pedrada na mulher? Por quê? Porque ela estava com pecado, todos os outros também estavam. Por isso, meus irmãos, que a gente tem que o quê? A gente tem que se entregar a Deus. Eu pedi perdão a Deus a todo dia, toda hora. Por quê? Porque nós somos pecadores mesmo. Olha o que é que Jesus disse, eu vou repetir de novo e vou encerrar nesse versículo. Aquele que entre vós estáis sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra nela. Então, Jesus perdoou ela, mas Jesus advertiu ela. Jesus disse assim, vai e não pequeis mais. Meus amores, mas quando eu chegar, eu termino esse versículo para vocês, tá bom? Meus amores, é João 8. João 8, e eu parei no versículo 7, entendeu, meus amores? Depois eu dou continuidade. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. E Jesus luta com vocês até hoje. Ao que? O arrependimento. Porque se não existisse pecador no meio da terra, Jesus não tinha vindo morrer por mim, por ti. Ele veio porque tinha pecado. Porque tinha não, porque tem pecado. A humanidade precisa o quê? Se arrepender e se voltar para ele. Reconhecer o quê? Que somos pecadores e nós precisamos o quê? Da misericórdia dele. E outra coisa, é pedir perdão e não praticar mais. Porque se praticar, quando Jesus vir, tá sujeito a ficar na terra. Jesus disse, nós seja luz. Se algum canto do nosso corpo for treva, ele, por causa desse detalhe, nós perde de ser salvo, ainda perde a salvação, ainda deixa de ir com Jesus, né? Pode ir até para outro canto, né? Porque o dia da vinda de Jesus é um dia com trombeta. Já expliquei isso várias vezes, já mostrei nas Santas Escrituras, mostrei em Sofonias, já mostrei em Mateus, eu vou mostrar em mais versículos ainda. Então, meus amores, o que é que vocês estão esperando? Para vocês se reconciliar com Deus. Entendeu, meus amores? Meus amores, fui. Eu amo vocês, Jesus ama vocês.